Começa agora o Diário de Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 23 de abril de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques. Presidente do INSS afastado após desvio bilionário. Voipes entra com pedido de recuperação judicial. Estados Unidos recuam e Trump deve negociar tarifas com a China. Polícia de São Paulo identifica suspeito de matar estudante na zona leste de São Paulo. E o empate heróico do Internacional na Copa Libertadores da América. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Alessandro Stefanuto, foi afastado do cargo nesta quarta-feira após uma operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União que investiga fraudes na entidade. De acordo com as investigações, entidades investigadas descontaram de aposentados e pensionistas cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais entre 2019 e 2024. De acordo com a Polícia Federal, entidades que representavam aposentados e pensionistas descontaram irregularmente parte de mensalidades associativas aplicadas sobre os benefícios previdenciários. As investigações apontam que os descontos são estimados em mais de 6 bilhões de reais e aconteceram entre 2019 e 2024. Cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU cumprem 211 mandados de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens no valor de mais de 1 bilhão de reais e 6 mandados de prisão temporária no Distrito Federal e em 3 estados. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, estiveram reunidos na manhã desta quarta-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio da Alvorada. O encontro ocorreu para tratar da operação, que mexeu com o alto escalão do INSS. Os investigados poderão responder por corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, organização criminosa e lavagem de capitais. O Ministério das Relações Exteriores confirmou que o presidente Lula vai viajar para a Rússia e para a China no próximo mês. Lula deve conversar sobre as tarifas de Donald Trump e abordar a guerra na Ucrânia. As viagens fazem parte de uma série de compromissos internacionais previstos na agenda do presidente Lula para os próximos meses deste ano, que também inclui encontros do G7 no Canadá, do Mercosul na Argentina e da Assembleia Geral das Nações Unidas, nos Estados Unidos. Conforme os comunicados divulgados pelo Ministério das Relações Exteriores, na Rússia, o presidente participará, por exemplo, da cerimônia do 80º aniversário do Dia da Vitória, data que marca a derrota das tropas nazistas de Adolf Hitler em 1945. Na China está prevista a participação de Lula no encontro entre representantes de países da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, com o presidente chinês Xi Jinping. O presidente Lula também conversará sobre o tarifaço de Trump na tentativa de ampliar as relações comerciais dos países da América Latina com a China. Um levantamento recente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex, mostrou que o país pode exportar mais 400 produtos para a China. O Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República para julgar por tentativa de golpe de Estado 6 aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal vai julgar 6 ex-subordinados do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Nesta terça-feira, o STF aceitou a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra pessoas de confiança do líder de extrema-direita, que também responde pela suposta trama para se manter no poder após perder as eleições de 2022. Entre os que se tornaram réus estão Mário Fernandes e Felipe Garcia Martins, que, segundo a PGR, teriam colaborado, respectivamente, na criação de um plano que contemplava assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e na confecção de um decreto para dar um suporte jurídico ao fracassado golpe. Também fazem parte do grupo o ex-assessor presidencial Marcelo Costa, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques e os delegados da Polícia Federal Fernando de Souza e Marília Ferreira de Alencar. Os 3 últimos teriam usado forças policiais para ajudar Bolsonaro a permanecer no poder. O suposto plano golpista fracassou por falta de apoio dos comandantes do Exército e da Força Aérea. Os acusados serão levados a julgamento em uma data ainda a ser definida e poderão receber penas de prisão de até 40 anos. Em março, os ministros da primeira turma do STF já haviam ordenado julgar Bolsonaro,
que se declara inocente e vítima de perseguição, e 7 colaboradores do alto escalão, conhecidos como núcleo crucial do suposto plano golpista. O deputado Pedro Lucas, do Partido União, recusou o convite do presidente Lula para assumir o Ministério das Comunicações. Em nota divulgada após uma reunião com a direção do partido, o deputado Pedro Lucas afirmou que tem plena convicção de que pode contribuir mais com o país na função que exerce na Câmara dos Deputados. Segundo ele, a liderança na casa permite dialogar com diferentes forças políticas e auxiliar na formação de maiorias em pautas importantes para o desenvolvimento do Brasil. O comando do Ministério das Comunicações está vago há 2 semanas, desde o dia 8, quando Juscelino Filho, hoje ex-ministro, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal por supostas irregularidades em emendas parlamentares. Os partidos PSDB e Podemos devem anunciar uma fusão ainda neste mês. Juntos, os partidos podem chegar a ter a 7ª maior bancada da Câmara, com 28 deputados. Os partidos também ainda vão definir o novo nome, o estatuto e o programa partidário. O presidente Lula e o presidente chileno Gabriel Boric questionaram as tarifas impostas por Donald Trump. Os dois defenderam a integração da América do Sul. Lula recebeu nesta terça-feira em Brasília o presidente do Chile, Gabriel Boric. Os dois presidentes se reuniram para a assinatura de uma dezena de acordos bilaterais, enquanto a América Latina teme as consequências do tarifaço à maioria dos bens que entram nos Estados Unidos. Os dois líderes questionaram duramente as tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump. Chile está em contra de uma guerra comercial. O Chile é contra uma guerra comercial, o Chile é contra a politização arbitrária do comércio. A politização arbitrária do comércio. Nós precisamos descobrir que na hora que você tem um presidente da República de um país importante como os Estados Unidos, que resolve estabelecer a discussão, favorável a uma política protecionista, contrário a tudo que foi falado para nós desde os anos 80, a globalização, o livre comércio, ou seja, todo mundo só falava em livre comércio e globalização, e de repente nada disso vale a pena, e o que vale a pena é o seguinte, é o protecionismo. Você não quer guerra fria, e eu não quero guerra fria. Eu não quero fazer opção entre Estados Unidos ou China. Eu quero ter relações com os Estados Unidos, quero ter relação com a China. Boric também ressaltou a importância de fortalecer os laços do Chile com o Brasil, seu terceiro maior parceiro comercial. A Voipaz Linhas Aéreas entrou com um pedido de recuperação judicial após ter todas as operações suspensas pela Agência Nacional de Aviação Civil. No mês passado, a ANAC encontrou uma série de irregularidades e falta de segurança nas operações da empresa. Na petição apresentada pela Voipaz, a empresa soma 400 milhões de reais em dívidas. Em nota, a empresa informou que o pedido é parte de uma estratégia para reorganizar as finanças e estruturar o capital da empresa. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o país está pronto para negociações diretas com a Rússia. A Ucrânia está disposta a dialogar diretamente com a Rússia para encerrar a guerra, mas apenas se um cessar-fogo entrar em vigor. Foi o que afirmou nesta terça-feira o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pouco antes de uma nova reunião entre americanos, ucranianos e europeus em Londres na quarta-feira, com o objetivo de alcançar uma trégua após mais de 3 anos de guerra. Estamos prontos para esta fase. Também estamos prontos para registrar que após o cessar-fogo, estamos prontos para conversar em qualquer formato. Para que não haja impasse como a Ucrânia não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, quer isso. Em qualquer formato. Porque nesse ponto, acreditaremos que alcançamos pelo menos algum tipo de resultado. Na segunda-feira, o presidente russo Vladimir Putin mencionou uma possível retomada das negociações diretas com Kiev para abordar uma trégua nos bombardeios contra infraestruturas civis. As últimas negociações diretas entre Moscou e Kiev ocorreram durante a primavera de 2022, no início da invasão lançada pelo Kremlin, mas não interromperam o conflito. Atualmente, os Estados Unidos mantêm diálogos em separado com Ucrânia e Rússia. Em Washington, a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, confirmou que o enviado americano para a Ucrânia, Keith Kellogg, participará das negociações em Londres entre os aliados de Kiev na quarta-feira.
Trump quer encerrar o conflito o mais rápido possível e disse no domingo que esperava um acordo esta semana entre Rússia e Ucrânia, sem revelar detalhes. Em meio a essas conversas, um bombardeio russo contra o sudeste da Ucrânia deixou 9 mortos e outros 30 feridos. E do outro lado da fronteira, na região de Belgorod, um ataque ucraniano provocou incêndios e deixou uma pessoa ferida. O jornal norte-americano Washington Post afirmou que a Casa Branca propôs reconhecer a Crimeia como parte da Rússia, como uma forma de facilitar a negociação de um acordo e paz na Ucrânia. Os europeus e os ucranianos esperam obter garantias de segurança e planos de reconstrução para o país em troca de concessões territoriais. As operações israelenses continuam na faixa de Gaza. O presidente da Autoridade Palestina pediu a libertação de reféns. A Defesa Civil da faixa de Gaza anunciou que pelo menos 17 pessoas morreram em bombardeios israelenses no território palestino na manhã desta quarta-feira. O comunicado afirma que ainda há corpos carbonizados e pessoas desaparecidas sob os escombros. O exército de Israel retomou em 18 de março a ofensiva aérea e terrestre sobre Gaza depois de quase 2 meses de trégua na guerra contra o Hamas, iniciada em outubro de 2023. O ataque mais violento nesta quarta aconteceu em uma escola em que pessoas deslocadas estavam refugiadas na cidade de Gaza, ao norte, com um balanço de 11 mortos e 17 feridos. O presidente da Autoridade Palestina pediu que o Hamas liberte os reféns ainda retidos em Gaza. Eles deram à ocupação criminosa as desculpas para cometerem os crimes na faixa de Gaza, a mais proeminente sendo a retenção dos reféns. Por que fizeram eles reféns? Eu quem estou pagando o preço, nosso povo está pagando o preço, não Israel. Vocês viram como o número de palestinos mortos cresceu desde 2007? Estamos pagando o preço todos os dias, só entregue os reféns. Pelo menos 1.890 pessoas morreram em Gaza desde a retomada da ofensiva israelense em março, de acordo com dados do Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas. O balanço total da guerra chega a mais de 51 mil mortos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que vai reduzir as tarifas sobre os produtos chineses. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o confronto comercial entre as duas potências é insustentável e que a guerra comercial será atenuada. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai reduzir as tarifas sobre muitos produtos chineses. 145% é muito alto e não será tão alto, não será tão alto. Chegou a esse ponto. Estávamos falando sobre o fentanil, onde sabe, vários elementos elevaram para 145. Não chegará nem perto desse nível, cairá consideravelmente, mas não será zero. Costumava ser zero, fomos simplesmente destruídos. Trump disse inicialmente que estava impondo tarifas à China por seu suposto papel na produção e na cadeia de fornecimento de fentanil. Depois alegou que Pequim estava se envolvendo em práticas comerciais desleais em relação a Washington. Pequim respondeu a essa série de tarifas, impondo 125% sobre produtos norte-americanos. Após as declarações de Trump, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que as tarifas impostas entre as duas principais economias representam um embargo comercial de fato, mas que ele espera uma redução desse conflito bilateral, já que o confronto comercial entre as duas potências é insustentável e a guerra comercial será reduzida. Os principais índices de Wall Street subiram após os comentários de Bessent, que ocorreram paralelamente às reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. A China afirmou hoje que está aberta a conversar com os Estados Unidos sobre as tarifas, mas não há data específica para essa possível conversa. O Fundo Monetário Internacional disse essa semana que a guerra tarifária vai impactar o México e castigar a América Latina. O México será a única grande economia mundial em contração este ano devido à guerra comercial aberta pelos Estados Unidos, que joga para baixo o crescimento no restante da América Latina, com exceção da Argentina, segundo o Fundo Monetário Internacional. As tarifas alfandegárias do presidente americano Donald Trump são uma estocada na economia mexicana, que vai encolher 0,3% este ano, afirmou o FMI nesta terça,
ao atualizar seus prognósticos para a economia mundial. O México é, juntamente com o Canadá e a China, uma das principais vítimas das medidas do republicano, que os acusa de não combater suficientemente o tráfico de fentanil e a migração irregular na fronteira. Mas o governo mexicano discordou nesta terça da previsão do FMI, argumentando que tem planos para sustentar a economia. O Tratado de Livre Comércio TMEC entre Estados Unidos, México e Canadá não impediu Trump de impor a seus vizinhos uma tarifa de 25% sobre todos os produtos que exportam para o solo americano e de 10% sobre os produtos energéticos canadenses. O republicano voltou atrás, suspendendo temporariamente as tarifas sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos sob o TMEC. Além disso, aplica taxas de 25% sobre as importações de aço e alumínio e de 25% sobre as de automóveis, neste caso apenas para peças soltas, não fabricadas nos Estados Unidos. Com exceção do México, todos os países da América Latina e o Caribe são submetidos a uma sobretaxa mínima universal de 10% imposta por Trump para a maioria dos produtos que entram no território americano. As consequências estão à vista. O FMI rebaixou em 0,5 ponto percentual a previsão de crescimento para a região, que se situa em 2%. O Fundo Monetário Internacional também revisou o crescimento da economia global e apontou um crescimento de 2,8%. A economia global vai crescer apenas 2,8% este ano devido à incerteza causada pelas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pelas retaliações de alguns países. A previsão do Fundo Monetário Internacional foi divulgada nesta terça-feira. Para os Estados Unidos, as tarifas representam um choque de oferta que reduz a produtividade e a produção permanente e aumenta temporariamente as pressões sobre os preços. Isso se soma a uma perspectiva já enfraquecida e nos leva a revisar o crescimento para baixo em 0,9 ponto percentual para 1,8%, com um rebaixamento de 0,4 ponto percentual apenas das tarifas, enquanto a inflação é revisada para cima. Desde fevereiro, os Estados Unidos anunciaram várias ondas de tarifas contra parceiros comerciais e rivais, alguns dos quais responderam com contramedidas. Mesmo com um crescimento pequeno, a economia global deve ficar livre da recessão. Mas esse pesadelo ainda paira sobre o México, que arrasta a economia do continente americano para baixo, e os Estados Unidos, que podem pagar um preço alto pelas políticas protecionistas de Trump. A China, principal alvo das tarifas, pode experimentar seu menor crescimento desde 1990, com apenas 4% de expansão do PIB. O bilionário Elon Musk deve diminuir o tempo dedicado ao governo de Donald Trump. O anúncio acontece após a empresa dele, a Tesla, registrar queda de 39% nos lucros. O empresário Elon Musk disse que pretende reduzir significativamente seu tempo dedicado ao governo dos Estados Unidos para se concentrar na sua empresa Tesla. Musk é o presidente executivo da fabricante de veículos. Provavelmente no mês que vem, minha quantidade de tempo dedicada ao Departamento de Eficiência Governamental diminuirá significativamente, afirmou Musk em teleconferência sobre os resultados trimestrais da Tesla. Antes do anúncio de Musk, a Tesla havia divulgado seus resultados do primeiro trimestre, em que teve um lucro 71% menor do que no mesmo período do ano passado, queda maior do que estimada por analistas. A empresa corrigiu para baixo suas previsões de resultados para 2025, pelo possível efeito que o terremoto comercial causado pela política tarifária do presidente Donald Trump pode ter sobre a demanda, afetada, segundo Musk, por causa de uma mudança no sentimento político. Com atos de vandalismo, chamados a boicotes e manifestações, consumidores protestaram contra Musk e a Tesla nos Estados Unidos e em outros países. As vendas globais da companhia caíram mais do que o esperado no primeiro trimestre, com 336.681 veículos entregues, queda de 13% em 12 meses. No próximo mês, Donald Trump vai viajar para o Oriente Médio e deve visitar a Arábia Saudita, o Catar e também os Emirados Árabes Unidos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viajará para o Oriente Médio no próximo mês. O anúncio foi feito por sua porta-voz, Karoline Leavitt. Ele viajará para a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos de 13 a 16 de maio. Esta será a segunda viagem internacional do presidente americano desde sua posse em 20 de janeiro, já que ele participará do funeral do Papa Francisco no Vaticano no próximo sábado. O republicano já escolheu este reino ultraconservador e rico em petróleo em 2017 para sua primeira viagem como presidente. O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman prometeu em janeiro injetar 600 bilhões de dólares, cerca de 3 bilhões e meio de reais na cotação da época, em comércio e investimentos americanos. 26 pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas após um ataque contra turistas em Caxemira, na Índia. Ao menos 24 pessoas morreram na região da Caxemira, administrada pela Índia, quando homens armados abriram fogo contra turistas. As informações são da polícia. Segundo as autoridades, é o pior ataque contra civis em vários anos. O chefe do governo regional disse que o número de vítimas ainda está sendo verificado. Uma fonte de segurança informou que entre os feridos há turistas estrangeiros, mas essa informação não foi confirmada oficialmente. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, condenou o que chamou de ato hediondo e prometeu que os agressores serão levados à justiça. O ataque ocorreu em Pahalgam, um destino turístico muito procurado na Caxemira, região de maioria muçulmana, dividida entre a Índia e o Paquistão desde a independência do Reino Unido, em 1947. Os Estados Unidos estão firmemente com a Índia frente ao terrorismo, reagiu o presidente americano Donald Trump em sua plataforma Truth Social. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque, mas rebeldes na região do Himalaia que buscam a independência ou se juntaram ao Paquistão travam uma insurgência desde 1989. A Índia regularmente culpa o Paquistão por apoiar os grupos armados por trás da insurgência. O governo em Islamabad nega essas acusações e afirma que apenas apoia a luta da Caxemira pela autodeterminação. O ouro alcançou nesta semana o valor de 3.500 dólares. A cotação do ouro subiu e registrou o recorde de 3.500 dólares ou R$ 20.300 por onça, 31,1 gramas. Os investidores procuram refúgio em ativos considerados seguros devido à guerra comercial e à tensão entre Donald Trump e o presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos. O ouro era negociado a 3.467,87 dólares, ou R$ 20.133 por onça, às 4h30 da manhã no horário de Brasília. Alguns minutos antes, a cotação atingiu o recorde de 3.500 dólares e 10 centavos. O valor do metal subiu, enquanto a cotação do dólar registra queda após o resultado negativo de Wall Street na segunda-feira, devido aos temores sobre a independência do Fed, o Banco Central americano, após os ataques de Trump contra o presidente da instituição, Jerome Powell. O tradicional valor de refúgio é beneficiado pela incerteza nos mercados após a onda de tarifas anunciadas por Trump no início de abril. Os temores de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China aumentaram depois que Pequim reafirmou sua oposição a qualquer tratado comercial entre Washington e terceiros países que possam prejudicar sua economia. O ambiente de preocupação entre os investidores se tornou ainda mais grave após as críticas de Trump ao presidente do Fed e suas declarações da semana passada de que já é hora de que termine seu mandato. A agitação nos mercados financeiros foi ampliada na segunda-feira, quando Trump publicou uma mensagem nas redes sociais em que chamou Powell de grande perdedor e afirmou: baixe as taxas agora. O ouro acumula uma alta de 30% desde o início do ano. No próximo bloco, cidade de São Paulo recebe 175 ônibus elétricos e polícia divulga identidade do suspeito de matar estudante da USP. A Mercedes-Benz entregou 175 ônibus elétricos para a Prefeitura de São Paulo, mas a gestão ainda não pagou pelos veículos, afirmando que só pode ser feito quando os veículos realmente estiverem circulando.
Os chassis foram produzidos entre agosto do ano passado e fevereiro deste ano, após uma encomenda para a renovação da frota. Mas a Prefeitura só pode pagar os veículos que estiverem efetivamente circulando e atendendo a população. Segundo a montadora e a gestão da capital, a falta da infraestrutura nas garagens de energia elétrica para carregar os veículos prejudicou os pagamentos. A montadora afirma já ter proposto ajustes à Prefeitura para aperfeiçoar o sistema de subvenção e, assim, acelerar a transição energética no transporte coletivo. A Prefeitura de São Paulo, por sua vez, alega que aguarda que a concessionária assuma suas responsabilidades e viabilize a infraestrutura necessária, acrescentando que tem como compromisso reduzir a poluição causada pela frota de ônibus da cidade de São Paulo. A gestão afirmou ainda que os ônibus são responsáveis por cerca de 47% das emissões de poluentes no ar da capital e que desde 2022 os veículos a diesel estão proibidos de circular. Hoje, a frota elétrica em circulação é de 527 ônibus e a Prefeitura argumenta que esse número poderia ser muito maior se a Enel, responsável pela energia da cidade, cumprisse com as obrigações de fornecer energia nas garagens. A Enel reforçou que o tempo de instalação varia conforme a complexidade de cada projeto e que os contratos são assinados apenas após a apresentação da documentação completa por parte das operadoras. A Polícia Civil de São Paulo divulgou hoje a identidade do homem acusado de ser o suposto assassino da estudante da USP na Zona Leste de São Paulo. Câmeras de segurança gravaram o momento em que a jovem Bruna Oliveira é seguida por um homem após sair de uma estação de metrô. Esteliano José Madureira, de 43 anos, foi identificado após a divulgação do retrato falado, produzido com a ajuda de inteligência artificial a partir de imagens de câmeras de segurança obtidas pelos investigadores. Segundo fontes policiais, um laudo preliminar apontou que a provável causa da morte da estudante foi asfixia por estrangulamento. Na terça-feira, a Polícia Civil iniciou uma operação para tentar prender o homem que abordou a jovem na saída do terminal do metrô Itaquera, na zona leste de São Paulo, mas não teve sucesso. A estudante tinha 28 anos e estava desaparecida desde 13 de abril, quando havia saído da estação do metrô a caminho de casa, onde morava com o pai. O corpo dela foi encontrado na última quinta-feira em um estacionamento seminu e machucado, com sinais de violência e queimaduras. Bruna era formada em História pela Universidade de São Paulo, fez mestrado no programa de História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP em 2020. Recentemente, ela tinha sido aprovada para o mestrado de pós-graduação em Mudança Social e Participação Política na mesma universidade. Ela deixa um filho de 7 anos. Uma operação deflagrada na manhã de hoje teve como alvo banqueiros e executivos acusados de desviar dinheiro de clientes brasileiros para uma offshore na América Central. A Justiça autorizou o sequestro de quase 500 milhões de reais. Os alvos dos policiais são os endereços do banqueiro Nelson Nogueira Pinheiro e dos irmãos dele. Os 3 são sócios da empresa MRCP Participações Sociedade Anônima. Segundo as investigações, banqueiros e executivos desviaram dinheiro de clientes brasileiros para uma offshore na América Central e não devolveram os recursos. Offshore é o nome dado a empresas ou contas bancárias abertas fora do país e geralmente são criadas em paraísos fiscais com menores tributações. A segunda vara de crimes tributários decretou o sequestro de bens no valor de 470 milhões de reais de 16 pessoas e 19 empresas. De acordo com a Polícia Civil, há indícios da prática dos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A investigação começou em 2023, após uma suspeita de fraude no pedido de recuperação extrajudicial de uma das empresas de Nelson Nogueira, a Brickwell Participações. Para o Ministério Público de São Paulo, há indícios de desvio e ocultação de ativos para prejudicar os credores, além de manobras societárias visando blindagem patrimonial. 2 das vítimas que procuraram a polícia relataram que o prejuízo chega a quase 130 milhões de reais. Um idoso foi preso suspeito de provocar a explosão de um botijão de gás e o desabamento de uma casa na zona norte de São Paulo. Nós mostramos esse caso aqui no Diário de Notícias. Uma bebê de 4 meses não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A Secretaria de Segurança Pública afirma que o motivo pode ter sido um pagamento de aluguel atrasado. Segundo o boletim de ocorrência, Euclides Ferreira, de 73 anos, é proprietário de um terreno onde há 2 casas. O idoso morava no imóvel de baixo, enquanto sua neta residia no andar de cima com o namorado e as filhas de 12 anos e 4 meses.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ele teria provocado a explosão porque a neta não pagou o aluguel. Euclides foi indiciado por homicídio, lesão corporal e explosão. Após a explosão, a casa desabou. Os escombros caíram sobre os pais e as crianças. Um bebê de 4 meses teve uma parada cardiorrespiratória, mas não resistiu aos ferimentos. O idoso teve 50% do corpo queimado e foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Vila Penteado. Ele segue internado sob custódia da polícia. O pai da bebê disse em depoimento que o autor da explosão seria Euclides. Segundo ele, o idoso já havia feito ameaças de morte à família e não aceitava que eles vivessem no imóvel. Outras 3 casas foram interditadas por conta da explosão. Um homem foi preso suspeito de matar uma mulher e enterrar o corpo no quintal da casa dela em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Márcio André da Silva confessou o crime e vai responder por feminicídio e ocultação de cadáver. O corpo de Dulcilene da Costa Rodrigues, de 39 anos, foi encontrado na tarde de terça-feira, parcialmente enterrado no terreno da casa no bairro Pilar. O homem preso e principal suspeito do crime é o ex-namorado da vítima, o pedreiro Márcio André da Silva Teodoro, de 22 anos. Segundo a polícia, ele confessou o crime e vai responder por feminicídio e ocultação de cadáver. No depoimento, ele disse ainda que teve uma briga com Dulcilene da Costa e, em dado momento, teria aplicado um golpe nela. Ele afirmou ainda que, quando viu a mulher morta, abriu uma cova nos fundos da residência e enterrou o corpo. Para tentar disfarçar, ele jogou cimento e entulho em cima da terra. Segundo a polícia, Márcio André já responde por estupro de vulnerável. A polícia do Rio prendeu um casal em flagrante por maus tratos a cachorros. Um vídeo flagrou os animais sendo arremessados no mar durante a madrugada. O crime é inafiançável. E a seguir, a compra que pode mudar o setor da tecnologia e o empate histórico do Internacional na Libertadores. A OpenAI, dona do ChatGPT, estaria interessada em comprar o navegador Chrome do Google. A informação foi feita em um julgamento em Washington. Um executivo da OpenAI afirmou que a empresa estaria interessada em comprar o Chrome do Google se as autoridades antitrust forçarem a Alphabet a vender o navegador para restaurar a concorrência nas pesquisas. O chefe de produto do ChatGPT, Nick Turley, fez a declaração ao testemunhar em um julgamento em Washington, onde o Departamento de Justiça do ZEUA busca exigir que o Google tome medidas de longo alcance para restaurar a concorrência nas pesquisas online. O juiz que supervisionou o julgamento concluiu no ano passado que o Google detém o monopólio das pesquisas online e da publicidade relacionada. Os promotores levantaram preocupações em declarações iniciais de que o monopólio de buscas do Google poderia lhe dar vantagens em IA e que seus produtos na área são outra maneira de levar os usuários ao seu mecanismo de busca. Ontem, a noite de Copa Libertadores foi de muita emoção para os torcedores do Internacional. O time estava perdendo por 3 gols de diferença e foi em busca do empate. Se você ligasse a TV e visse o resultado da partida aos 43 minutos do primeiro tempo, com certeza diria que o resultado estava definido. Mas aos 43 minutos o Nacional estava vencendo o Internacional por 3-0, em pleno Beira-Rio. Vamos ver como tudo isso aconteceu. Os visitantes abriram o placar aos 6 minutos com Julian Camilo. Quatro minutos depois, Luciano Gogil ampliou. Justamente aos 43 minutos da primeira etapa, Sebastian Coates fez o terceiro. Nesse momento, os torcedores do Inter não estavam entendendo o que estava acontecendo dentro de campo. Mas 3 minutos depois, o árbitro viu pênalti para os donos da casa. Alan Patrick foi para a bola e diminuiu. No segundo tempo, o Inter voltou mais aceso. Aos 22 minutos, Alexandro Bernabei fez o segundo, após receber um lindo lançamento.
E acreditem, um pouco mais tarde, Fernando Regis subiu sozinho dentro da área para empatar a partida. Corinthians finalmente anunciou na tarde de hoje a contratação do técnico Dorival Júnior. O Timão precisou ir em busca de um novo nome após Tite recusar o convite para cuidar da saúde. Dorival deve assumir o time já amanhã pela rodada da Copa Sul-Americana. E o Diário de Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Uma boa noite e até amanhã.